Vamos retomar aqui, né? A discussão qual é que era no final da aula anterior. Deixa eu contar para vocês. Rever, né? Então, a gente está falando de média, tá bom? O que é média, né? Média é uma medida de tendência. Tá? A gente vai falar medida de tendência central. Não é o caso aí, mas a medida de tendência é um número que vai representar todo o seu conjunto. É um número representativo de toda a sua tabela, do seu conjunto, dos seus dados estatísticos. Tá? Então, a gente chama ela de média aritmética ou média aritmética simples, quando a gente tem simplesmente o conjunto de valores ali. Como exemplo, a gente fez do número de irmãos, do número de... que mais era da idade, né? Eu citei também o exemplo da prova. Você pode fazer 6 provas durante o semestre. E vai calcular a média, soma todas e divide por 6, tá? Então, essa é a média aritmética simples quando seus dados estão abertos, né? Estão ali todos claros no conjunto, tá? E aí a gente tem as médias aritméticas ponderadas, tá? Ambas têm a mesma estrutura, que é essa aqui, que está aí em cima, que eu vou circular aqui de rosa, tá? Também consiste em você somar todo mundo, isso aqui está dizendo some todo mundo, e divida pela quantidade total de dados que você tem, né, de respostas que você obteve. Então, às vezes quando você olha a tabela, tipo essa tabela aqui, ó, você não enxerga um conjunto com os valores, não é isso? Mas essa tabela, ela representa para a gente na prática, se a gente pegasse essas duas, vou tentar fazer pequenininha aqui, ó, essas duas informações aqui de elemento, que é o xi, e a frequência, que é o fi, o que ele está dizendo para a gente? Ora, a gente está falando do número de irmãos aqui, tá? Então, eu estou abrindo para vocês. Não se faz isso, não há necessidade, tá? Mas é só para vocês enxergarem por que a gente está fazendo o que está sendo feito, né? Para justificar essa fórmula aqui, tá? Então, nesse conjunto aí, se você abrir ele, só a primeira linha aqui, ó, ela já está te falando, bom, o número de irmãos igual a 0, né? São 8 pessoas que têm 0 irmãos. Então, é como se você perguntasse aí na sala, para um total de 27 pessoas, e 8 pessoas respondessem que tem 0 irmãos. Então, você vai anotar 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, tá bom? Então, o 0 repetiu 8 vezes. Só que, na sequência, a gente tem que o número de irmãos igual a 1, xi igual a 1, são 3 pessoas. Então, a resposta 1, ela apareceu 3 vezes no seu conjunto. Estou abrindo, hein? Mesma coisa aqui para o 2. Só que ele apareceu 6 vezes, então, 2, 2, 2, 2, 4, 5, 6. Bom, o 3 apareceu 4 vezes. Então, 3, 3, 4 vezes. O 4, 2. Então, 4, 4. O 5 apareceu uma única vez. O 6 apareceu 2 vezes. Não coube ali, vou colocar aqui embaixo. 6, 6. E o 7 apareceu uma única vez. Bom, na prática, a gente não faz isso, mas eu estou mostrando para vocês aqui o que acontece. Se você quer calcular, tem um 2 a mais? Opa, obrigado aí. Alguém me chama de achou o Jefferson. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Realmente, coloquei 7 vezes o 2 aqui. Obrigado, Jefferson. Aqui, então apaguei. Pronto, agora tá certinho, né? Então, na prática, eu não sei nem se eu consigo juntar aqui para colocar todo mundo um lado do outro. Acho que ainda assim não vai caber, não. Coube, ficou apertadinho, mas coube. Se você fosse calcular a média disso aqui, o que você vai fazer? Você vai somar e dividir pelo total. Então, aqui a gente sabe que o número total, né, a quantidade total de valores que a gente tem aí, se você contar tudo isso aqui, conta. A gente já contou, né? No fim das contas, a gente sabe que dá 27. Se não tiver 27 dados aí, né, o total aí, a nossa frequência total. É porque eu coloquei o a mais ou a menos, como o Jefferson chamou minha atenção aqui para o 2. Se eu fosse contar, daria 28. Agora eu já arrumei. Vai dar 27.
Então, na prática, você vai somar tudo isso aqui, ó. Todos esses caras. Mas veja o que é soma, né? Que interessante. Você tem um bloquinho que só aparece o 0. Tem outro bloquinho que só aparece o 1. Tem outro bloquinho que só aparece o 2. Outro bloco que aparece o 3 e assim por diante. Como é que eu faço para somar? Tudo bem que é 0, né? Não apita nada, mas ele apareceu 8 vezes. Como é que eu faço para somar o 0 8 vezes? Eu multiplico por 8, né? Então, a soma de elementos iguais é a multiplicação. Por isso que a gente está fazendo a multiplicação aqui, ó. O primeiro elemento, que é o 0, apareceu 8 vezes. Então, 0 vezes 8 dá 0. Continua sendo. Se eu pegar as 8 pessoas que são filhas únicas na sala e falar assim, beleza, agora eu vou somar todos os seus irmãos aí, beleza? Vai dar 0, porque todo mundo é filho único, né? É justamente esse trecho aqui. Mas se eu for somar os 3 caras que têm um irmão, cada um tem um irmão. Se eu somar os irmãos dele, eu tô falando o número de irmãos, hein? Vai dar 3, vai dar 3. Já a galera que tem 2 irmãos, são 6 pessoas, né? Eu não estou olhando para os 6 indivíduos, eu estou pensando no número de irmãos que eles têm. Então, se eu juntar, são 6 pessoas que têm 2 irmãos, somar 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2, 6 vezes, é a mesma coisa que fazer 6 vezes 2. Por isso a gente faz o valor do elemento vezes a frequência dele. Tá? É isso que justifica. Na prática, a gente está fazendo a mesmíssima coisa que a média aritmética simples. Tá? Só que de uma forma mais potencializada, porque senão você ia ter que somar 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0, 8 vezes, 1 mais 1 mais 1, 3 vezes, 2 mais 2 mais 2, 6 vezes. Ia ficar gigantesco o seu numerador. Você ia ter 27 termos nesse caso, né? Tem outras situações que são muito mais termos. E a chance de você errar é muito maior. Então, a formulinha se justifica justamente assim, tá? Tá, a soma, veja bem, estão falando aí que deu 59, não 27, justamente. O que dá 27 é isso aqui, ó, a quantidade de respostas, é o total de pessoas que responderam a pergunta, tá? Das 27 pessoas que responderam a pergunta, se eu somar o número de irmãos de todas elas, né, se eu somar todos esses irmãos aí, eu obtenho 59. Então, o que está 27 aqui, jovens, é a frequência total, tá? Agora, se eu somar, né, deixa eu até apagar para vocês não confundirem, a soma disso aqui, né, a soma vai te dar 59. Então, você pode abrir qualquer tabela dessa maneira, não tem problema nenhum. Mas escrever 0 vezes 8 é a mesma coisa que somar 8 vezes o 0. Escrever 1 vezes 3 é a mesma coisa que somar 1 mais 1 mais 1 mais 1. Escrever 2 vezes 6 é a mesma coisa que fazer tudo isso aqui. Então, a gente está colocando as coisas em termos mais simples. Joia? Deu para pegar um pouquinho melhor a ideia aí, então, da média ponderada? No fim das contas, é ponderada porque tem um peso, né? Essas frequências simples aqui, elas funcionam como peso, né? Quanto maior o peso, mais importante ele vai ser na hora do cálculo da média. Então, o que a gente tem aqui, você vê que os maiores pesos estão aqui, né? Que é referente ao 0 e referente ao 2. Referente ao 0 e referente... Então, na hora que você vai calcular a média, é muito provável que ela vá parar próximo aqui, entre 0 e 2. Porque são os mais pesados, né? Que tem mais frequência, são as respostas mais frequentes. Tanto é que você calcula e encontra 2,19. O que significa isso aí? 2,19 irmãos por aluno. Tá? Irmãos por aluno. Na média, essa turma tem, cada aluno tem 2,19 irmãos. Novamente, a média é contínua. Pode ser? Pode ser 2,19, não tem problema nenhum. Claro que na prática ninguém individualmente tem 2,19 irmãos. Mas um número que representa bem essa sala inteira, um único número de irmãos para representar essa sala toda é o 2,19. Tá bom? Então, tá aí. Eu tô abrindo, né? Assim, esmiuçando para vocês notarem que não tem muito segredo. Mas essa fórmula, então, ela condensa toda essa informação aqui de repetições, que são justamente as frequências, os pesos, que ponderam a sua média. Tá bem? Então, prometi aí para alguns alunos que ia recapitular, né, durante o retorno, assim, nos primeiros minutinhos. Está feita a recapitulação do exercício. Eu refiz o exercício, basicamente, né, para uma abordagem mais aberta,
muito mais trabalhosa. Se realmente a gente fosse fazer essa soma aqui, ia dar um trabalhão. Vocês viram, né, que eu fui escrevendo, já escrevi um número a mais. Na hora de somar, vocês podem somar um a mais, um a menos. Portanto, fazer as multiplicações é muito mais prático e mais confiável. Bom? Perfeito. Então, a gente tem a média ponderada para casos de tabelas de frequência para dados não agrupados, e a gente tem o caso das tabelas do cálculo da média ponderada. Vou colocar aqui na sequência agora, para a gente encerrar a média. Certo? Média ponderada, também pesada, né? Usando tabela de frequências com dados agrupados. O sistema é basicamente igual ao anterior, tá? Então, você vai calcular a média x barra como sendo o quê? A mesma coisa, a frequência vezes ali o nosso elemento, só que se você lembrar bem, né? No caso, deixa eu até colar, acho que eu tinha copiado já aqui, ó, colar ela aqui, assim, menorzinho. Pronto. Se você lembrar bem, a frequência com dados agrupados, ela não tem elementos específicos, ela tem intervalos, classes, faixas. Então, a gente tem um intervalo aqui, ó, tá bom? De 900 a 1.000 e assim por diante. A gente não tem o elemento, o valor do salário. Eu sei que 6 pessoas recebem entre R$900 e R$1.000, mas eu não sei os valores específicos. Então, aqui a gente usa o argumento, ao invés de usar o elemento xi, a gente usa o ponto médio do intervalo, tá? Vezes a frequência. Tudo isso dividido pela soma das frequências individuais, que no fundo é a frequência total. Tá bom? Então, esse PMI é o ponto médio do intervalo ou da classe. Tanto faz. Tá bom? Então, se você olhar para as classes que a gente tem aqui, alguém poderia me responder qual é o ponto médio dessa classe? A gente fez isso na semana passada também, o cálculo de ponto médio, né? Qual seria o valor que está bem aqui no meio, intermediário? Né? No caso, aqui, quem está aqui no meio, entre 900 e 1.000? 950. Muito bem. 950. Quem não lembra como faz para copiar, para calcular o ponto médio a gente calcula basicamente o ponto médio. Nesses casos que são bem simples assim, você vê que tá aqui é 950, né, o valor intermediário, 1.050 e assim por diante. Mas a forma de você calcular o ponto médio, a gente fez na semana passada, é somar o limite inferior mais o limite superior e dividir por 2. Faz a média simples desses dois valores aqui, ó. 900 mais 1.000 vai te dar 1.900, dividido por 2 dá 950, que é justamente o valor intermediário aqui, que está bem no meio. É o ponto médio do intervalo. Tá? Então, aplicando essa mesma sistemática, deixa eu até ver se eu diminuo um pouquinho isso aqui. Diminuir aqui assim, ó, deixar no cantinho. Se a gente aplicar para esse exemplo, né? É o caso. Qual que é o salário médio, né? Eu tenho 51 funcionários. Eles ganham aí nessas faixas entre 900 e R$1.000, entre 1.000, 1.100, até 1.500 e 1.600 reais. Tá bom? Em geral, a última faixa aqui ela é fechada, tá? Não tem problema. Como é que a gente faz para calcular o salário médio? Como é que faz para calcular o salário médio? A gente simplesmente aplica a formulinha. Né? E, novamente, a justificativa dessa formulinha aqui é a mesma da que eu fiz lá em cima. Se quisesse abrir, você ia abrir. Ia ter 6 valores aqui nessa região. Então, você coloca 6 lá na sequência. Ia ter 11 valores nessa região aqui, mais 11. Você tem que somar todo mundo e dividir pelo total, que é 51. Né? Como a gente não sabe os valores individualmente, né? Eu sei que tem 6 valores nessa faixa, mas eu não sei quais são os valores
quanto é o salário de cada um. Então, eu vou assumir que o salário que eles ganham é o salário médio. Nem tanto 900, nem tanto 1.000. Vou deixar na metade do caminho. 950. É assim que a gente utiliza, tá? Então, veja, nesse caso aqui, a gente tem vamos contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 classes. Né? Então, eu vou desde o ponto médio 1, vou somar todos. Vezes a frequência 1, vezes a frequência 1, mais. Então, aplicando essa formulinha aqui. Tá bom? O ponto médio 2, vezes a frequência 2, mais. Todo mundo, até o último lá, que é o ponto médio 7, vezes a frequência 7. Tudo isso dividido pela soma das frequências individuais. Aqui, essas frequências individuais, a hora que você soma, você tem a frequência total. Tá? Então, vou colocar aqui, ó, frequência total. Tá? Isso aqui, se quiser, esse cara aí, nada mais é do que a frequência total. A soma das frequências individuais. Aplicando para o nosso caso, tá bem? Esse caso do lado esquerdo aí, a gente vai abrir agora a formulinha aplicando os valores. Então, é uma divisão bem grandona assim, não, um sinal de divisão grandão. O ponto médio do primeiro intervalo é 950, que multiplica a frequência dele, que é 6. O ponto médio do segundo intervalo aqui, ó, é 1050. Né? Se você não enxergar, é só somar aqui, fazer ó, limite inferior mais limite superior. Então. E a frequência é 11, então é 1050 vezes 11. O próximo é 1150, e a frequência dele, depois do 11 ali, a gente tem o 15. O outro, 1250, é o ponto médio do outro, vezes 12. O próximo, 1350 vezes 4. 1450 vezes 2. E ficou faltando um espacinho. Não sei se eu vou conseguir mexer aqui. Então, estou aplicando aqui a formulinha. Mais o último cara aqui, ó, que é essa última faixa. O ponto médio dele é 1550 vezes 1. Bom? Dividido pela frequência total. E vale 51. Bom? Então, o trabalho todo agora é basicamente calcular o valor do denominador. Perdão, do numerador. O denominador já é 51, a gente pode repetir aqui. Então, se não tivesse calculado isso aqui, como está calculando lá, era só somar mesmo. 6 mais 11 mais 15 mais 12 mais 4. Tá? Eu fiz essa continha, anotei em algum lugar aqui. Deixa eu ver se eu pego ela. Fiz na hora do intervalo. Deixa eu ver aqui. E aí vocês me ajudam a conferir para ver se bate. Achei aqui. Cheguei em 59.350. Isso, 59.350. Ah, beleza, aqui agora que eu vi. Camila, então o pessoal que tá mandando aqui, acho que tá batendo. Isso, bateu, né? Isso, 59.350. Matias, Lucas, deem só uma conferidinha aí, porque deve ter sido um detalhezinho que passou, tá? A hora que a gente faz a divisão, moçada, 59.350 dividido por 51, vai dar um valor aproximado, claro, né? Não vai dar um valor inteiro. Então a gente vai simplesmente pegar aqui e escrever. O valor médio é aproximadamente igual. Como é a resposta final, eu estou falando de salário, o salário eu meço em reais, tá? Reais. A minha conta aqui está dando 1.163, aproximadamente 0,73. Tá? Estou aproximando a segunda casa decimal. Na verdade, o que está dando na minha calculadora aqui, ó, a hora que eu faço a divisão é 63,72549. Isso está aparecendo na minha calculadora. Mas como a gente está trabalhando com salário aqui, né, dinheiro, então não faz muito sentido você apresentar uma resposta desse tipo.
a gente vai até a casa dos centésimos, que é o centavo. Então, eu quero aproximar, vou parar aqui, ó, na segunda casa decimal. Método de aproximação, qual é que é? A gente olha para a terceira casa, ou para a casa do lado, né? Vou parar na segunda, olho para a terceira. Se ela for maior ou igual que 5, o 72 aqui vira 73 na aproximação. Se fosse menor que 5, né? 4, 3, 2, 1 ou 0, mantinha o número original. Então aqui a gente vai transformar o 72 em 73. Então, novamente, essa é a nossa resposta final. E o que ela representa aqui para a gente? Ela representa o salário médio desses 51 funcionários. Tá? Então, em média, essa empresa aí paga R$ 1.163,73 em média para cada funcionário. Tá bom? Ah, mas tem gente que ganha mais de 1.500, né? Entre 1.500 e 1.600. Tem. Por que o valor não ficou bem no meio? Bem no meio. Deu 1.100, 1.100 e pouco. Não ficou lá no intermediário entre 1.200, 1.300. Por causa dos pesos. Tá certo? Por causa das frequências. Tá bom? Na verdade, os salários mais frequentes estão nessa região aqui central. Ó. Entre 1.000 e 1.300. Entre 1.000 e 1.300, né? Se você fizer entre 1.000 e 1.300, quem está bem aí no meio é o 1.150. 1.150. O nosso resultado ó, já deu 1.163. Ou seja, tá bem coerente, né? Os pesos que estão... A maioria das pessoas ganham salários aqui nessa região. Entre R$ 1.000 e R$ 1.300. Tá? E ele não ficou exatamente em 1.150, porque você vê que o peso dessa outra faixa aqui, ó, entre 1.100 e 1.200, é maior, né? Puxa mais um pouquinho para cima o valor da média salarial. Tá joia? Então, deixa eu diminuir um pouquinho mais a tela aqui para a gente colocar tudo. Tudo bem que agora vai ficar bem pequenininho. Mas a ideia da média ponderada é a mesma para as duas, tá? Se você tem uma tabela de frequências com dados agrupados ou não agrupados, que é o caso lá de cima, que é a ideia da média geral, tá? Você vai somar todo mundo e dividir pelo total. Soma todo mundo e divide pelo total, pelo número de respostas, de dados que você tem. Ocorre que nas tabelas, esse todo mundo, ele está fechado aqui, né, por conta das frequências simples. Tanto na tabela não agrupada, que é o caso aí do número de irmãos, quanto na tabela de salários aqui, que tem os valores agrupados. Então, as frequências, elas te dão as quantidades de repetições daqueles valores, de valores iguais. Então, a formulação aqui da média ponderada é a mesma do que a anterior. Na verdade, eu só troquei, né, claro, o xi que eu tinha lá em cima, que é o elemento, o valor do elemento, individualmente falando, pelo ponto médio do intervalo, justamente porque dentro das classes a gente não sabe que tem vários funcionários ali que ganham salários dentro daquele intervalo, mas a gente não sabe exatamente qual é o salário de cada um. Então a gente usa essa aproximação do ponto médio do intervalo. É assim que a gente calcula a coisa toda. Tá? Então, é assim que faz, não tem muito segredo. Na verdade, é questão de praticar, você tem que repetir. Tem vários exemplos no material que eu já forneci para vocês. Hoje aqui vai entrar junto os exemplos digitados lá do material, mais esses aqui. Tem que refazer, mas na prática é isso aí. Tá? Você vai sempre pegar ponto médio, no caso das tabelas agrupadas, ou o individual, né, o valor individual, multiplicar pela frequência e somar todas. Tá bom? Bem por aí. Tá joia, pessoal? Então, essa etapa aqui de médias ponderada, média simples, tá tudo bem para vocês? Estão me acompanhando? Tranquilo? Tranquilo, não necessariamente tranquilo, tá muito sossegado, mas acompanhando o raciocínio, né? Tá joia. Eu vou deixar ela 20 segundinhos no ar aqui, mas já tá dando tempo e vou encerrar para a gente prosseguir. Joia. Beleza.
Então, o pessoal votou, acho que boa parte está acompanhando, agradeço quem votou, pelo sim ou pelo não agradeço, e a gente continua aqui. Bom, muito bem. Pedro, não, aqui o que a gente fez não é a média dos salários, é o salário médio, tá? Diferente. Muito bem. Deixa eu voltar aqui para minha tela para enxergar o que vocês estão enxergando. Sem problema, não tem problema aqui, deixa eu ver. Isso. Luma, a pergunta da Luma. Por que eu estou colocando um risquinho em cima do X? Né? Acho que foi por isso que ela levantou a mão. Alguém falou que ela levantou a mão aqui, eu não tinha visto. A lista de participantes acabou ficando atrás na lista do bate-papo. Mas por que eu pus o X, a barrinha em cima do X, né? Esse é o símbolo, tá? É a anotação, é o jeito que a gente escreve média, tá? Então a gente tem o elemento, é isso. E a barrinha em cima, sempre que tiver uma barrinha em cima, menorzinha, né? Barrinha assim em cima, representa a média daquele elemento. Então, se eu estou falando do salário aqui, ó, X é o meu salário, X barra é o salário médio. Tudo bem? Era isso. Isso. Então, quem não chegou, é só questão de, depois com calma, refazer as continhas, que vai chegar, tenho certeza absoluta. Tá? Pode ter errado né, a multiplicação, é normal, por isso que eu falo, pratica, faz. Às vezes durante a aula não dá para fazer junto e chegar sempre no resultado ao mesmo tempo, mas se prestando atenção, depois você pode recapitular e ver onde é que você bobeou, tá? E para fechar, a questão do ponto médio aqui, ó, é sempre o valor intermediário, tá? É o que está entre um limite e outro, entre uma ponta e outra aqui dos valores. A forma mais simples de calcular é pegar o limite inferior, que é esse aqui, somar com o limite superior e dividir por 2, tá? Sempre vai funcionar. Tá joia? Então, vamos prosseguir aqui. Agora a gente vai falar da mediana. A gente pode confundir muitas vezes o significado de média e mediana, ou achar que é a mesma coisa. E a gente acha muitas vezes que a média é o valor que está lá no meio. Não. O valor que está no meio é o valor mediano. Tá? O valor central é o valor mediano. Então a gente fala assim, é o valor, a definição mais simples dele, tá? Do elemento central. Simples assim. A ideia, né? E encontrar quem que é esse elemento central e depois descobrir qual é o valor dele não é nada muito complicado, não. Contanto que você entenda alguns detalhes. Tá bom? Então, a gente vai pegar aqui e vai tentar distinguir exatamente isso agora. Novamente, aplicando a mediana para os três casos, né? Para um conjunto simples, uma tabela de frequência, né, sem agrupamento e uma tabela agrupada com classes. Tá joia? Então, no primeiro caso, a gente tem o conjunto simples. No conjunto simples, é bem simples de verificar mesmo. Tá? O que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente tem que fazer, geralmente, a sequência que a gente tem de números não está organizada. A gente tem que colocar lá na ordem, tá? Organizar os elementos em ordem crescente ou decrescente. Tá? Então, é simplesmente o elemento no meio. Né? Do meio do conjunto, né? Organizado. Organizado. E o que eu quero dizer com organizado é na ordem crescente ou decrescente. Tá? Organizado. Tá? Só que tem dois casos, tá? Para encontrar esse elemento. A conta é relativamente simples, não me conta, né? É só uma expressãozinha, o elemento mediano. Então, esse EN aqui é elemento mediano, tá? É o elemento mediano. Não é o valor da mediana ainda. É aquele cara que está no meio. Qual que é a posição dele? Como que a gente faz para calcular a posição? Basicamente, a gente vai pegar n mais 1 e dividir por 2. Então,
o elemento mediano é o total de elementos mais 1 dividido por 2. Sempre vai ser isso. Tá? Então, se eu tenho uma tabelinha, uma sequência com 10 elementos, com 9 elementos, com 11 elementos, bom, eu pego o total, somo 1 e divido por 2. Tá bom? Veja bem, deixa eu ver se eu ligo minha câmera aqui, talvez fique mais fácil. Esse n é o número total, olha aqui, ó, aparecia aqui. Aqui, ó. Olha a minha mão, tem 5 dedos, né? Então seriam 5 elementos. 1, 2, 3, 4, 5. Qual que é o elemento que está no meio? 1, 2, 3, 4, 5. O elemento que está no meio é o elemento. É o terceiro elemento. É o terceiro elemento. É o que está no meio, nesse caso, que eu tenho 5, tá? 5. Ah, qual que é o valor desse elemento? Ah, quando eu faço a leitura, não. O terceiro elemento vale 7, né? O valor dele é igual a 7. Então eu falo, a mediana vale 7, porque o elemento que está no meio vale 7. Ah, mas se fosse um montão, um número muito grande, como é que eu faria para descobrir? Como é que eu faria para descobrir o elemento mediano? Aí que eu dei a formulinha para vocês. Olha, nesse caso aqui, eu tenho 5 elementos, tá? Aplica a formulinha. Pega 5, que é o n, o total. 5. Soma 1, vai dar 6, tá? Se você pegar o 6 e dividir por 2, dá 3. É exatamente o valor do elemento mediano, tá bom? Sempre vai funcionar? Sempre vai funcionar. Só que tem um detalhe, tá? Os números, ou eles são ímpares, que é o caso aqui, ó, 5, ou eles são pares. Por exemplo, quando tem 4 números, 4 elementos. Primeiro, segundo, terceiro e quarto elemento. Quem que é o elemento que está bem no meio? Aí. Aí você vai olhar assim e fala, não tem, bem no meio tem um espaço aqui, ó. Fica 2 para lá, 2 para cá. Né? Aí bem no meio tem um vazio. Se você aplicar essa formulinha, o que vai acontecer? Você vai ter 4 mais 1, 5. 5 dividido por 2 dá 2,5. Então, o elemento central seria o 2,5, 2,5, que está bem aqui no meio. Então, ele está entre o 2 e o 3. Entre o 2 e o 3. Ah, e qual que é a mediana? Como que eu faço para calcular a mediana nesse caso? Ah, se ele está aqui no meio, não tem, esse elemento não existe. Então, eu vou pegar os vizinhos que existem. No caso aqui, eu pegaria o valor do elemento 2, mais o valor do elemento 3 e faço uma média desses dois caras aqui. Essa aqui é a ideia por trás, tá? Então, basicamente é isso. A gente ou tem números, esse n grande, ou ele é par ou ele é ímpar, tá? Então, o valor da mediana em si, a gente vai ser igual ao valor do elemento mediano se n é ímpar, porque quando o n é ímpar, de fato, você sempre vai pegar, se o n fosse, se eu tivesse uma mão com 7 dedos assim, 7 mais 1, 8, dividido por 2, 4. Então, o ímpar sempre vai dar um resultado inteiro nessa fórmula aqui. Agora, quando for par, a gente vai fazer a média dos vizinhos, exatamente o anterior e o posterior, tá? Se n é ímpar, e a gente vai fazer, então, a média, assim, ó, média dos vizinhos, né? Dos elementos centrais. Se o n for par, opa. Se o n for par. Não tem muito segredo. Eu vou mostrar com exemplos, talvez fique mais fácil. Já fiz com a minha mão, tal, não sei o quê. Mas na prática, assim, com dados mesmo, numéricos, fica até mais fácil de enxergar. Vamos pegar aquele mesmo exemplo que a gente usou aqui em cima, esses dois caras aqui. E aí a gente faz como exemplo, tá? Você vai ver aqui. Olha aqui, então vamos vir aqui. Exemplo. Então, vou colar aqui. Novamente, a gente tem o A e o B, vou deixar um pouquinho separado para você ver aqui. Então, quantos elementos eu tenho aqui para começo de conversa? Vamos fazer juntos isso. Vocês já contaram? Acho que a gente chegou a contar mais cedo, né? Acho que era 10 ou 11, era uma coisa assim. Acho que isso, de baixo acho que é 10, o de cima aqui, o A é 11. Isso, então N é igual a 11, tá? Então, com isso a gente já consegue calcular o elemento mediano. O elemento mediano. O elemento mediano é sempre isso.
aplica a formulinha. N mais 1 dividido por 2. O número total ali a gente tem 11 elementos. Dividido por 2. Opa, somar 1, né? 12 dividido por 2 vai dar 6. Então, o nosso elemento mediano é o sexto elemento. É o sexto elemento. Aí você vai simplesmente e conta, né? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para no 6. Então, me ajudem aí para ver se eu não estou ficando doido. 1, 20, 22, 19, 27, 23, 19. Bateu no 19 aqui, o meu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Justo. Então, esse cara aqui é o sexto elemento. O 19 é o sexto elemento. Tá? É o sexto elemento. O valor dele, né? Então, o elemento 6 está aqui, ó. É o elemento mediano. Tá? É a sexta posição. Portanto, o valor da mediana, nesse caso, ela só tem um erro aqui, e vocês vão me ajudar já já. Acabei de bobear, né? A palavra está bem destacada ali em cima. Seria, então, o valor dele, 19. Pode ser até que eu tenha acertado na sorte, mas tem um detalhe aqui que passou batido. Tá certo? E qual é que é? Assim, as continhas continuam válidas, mas os valores eu não sei se estão valendo. Isso, aqui já teve gente que percebeu. Perfeito. Matias, Vitória, Eduarda. Uma galera chamou minha atenção. Ele tem que estar organizado. Tá aqui, ó. Tem que estar organizado. Aí ele tá aleatório, né? O que a gente pode fazer? Vamos organizar ele, sem perder muita coisa aqui, ó. Deixa eu apagar o 19 só. Tá, vamos colocar em cima ele organizado. Então, o menor número acho que é o 19, né? Apareceu uma, duas, três vezes. Então, vai ficar 19, 19, 19. Depois tem 20? Tem uma vez o 20. 21 tem uma vez. 21, 22 tem 1, 2. 22 apareceu duas vezes. 23 tem 1. 23. 24, não. 25 tem 1. 27, 26 não tem. E o último, 36. Tá aí. Isso. Então agora eles estão organizados. Continua sendo total, continua sendo 11. O elemento mediano continua sendo o sexto elemento, mas se não tiver organizado, pode ser que eu tenha errado. Eu falei que era 19, porque eu tinha lido aqui. O sexto elemento era 19. Agora, se a gente contar de novo, 19 está tudo no comecinho, não vão ser o sexto, não. 2, 3, 4, 5, 6, 22. Tá vendo aí? Então, o elemento mediano é o 22. É o elemento que está no meio, justamente. À esquerda do 22, a gente tem... eram 11, né? Então, tem 5 números menores que ele e 5 números maiores que ele. Esse aqui é o sentido da mediana. Tá? É o elemento que está no centro, e depois que tiver tudo organizadinho, que a gente organizou na parte verde aqui, ele determina realmente o centro. Eu tenho metade dos valores menores que ele e metade dos valores maiores que ele. Tá? Então, a gente vai corrigir aqui e vai ficar 22. Tá? Então, esse cara aqui é o centro, é o elemento 6. A mediana, 22. Tá joia? Então é isso. Primeira coisa, organizar os dados. Especialmente quando a gente tem um conjunto assim. Tá? No item B aqui, no segundo conjunto, mesma coisa, tem que organizar os dados. Vou refazer aqui. O A e o B têm a mesma conjuntura. Tá? Primeira coisa, então, para quem não acompanha direito o A ou pegou mais ou menos, né? A gente organiza eles na ordem crescente. Pode ser decrescente, também funciona igual. Tem 1, 2, 3 zeros. 1, 2, 3. 1 tem 2, né? Lá no final tem 1, 2 tem mais 2, 3, né? 2 apareceu 3 vezes. 3 apareceu 1. E o 4, 1. Tá bom? Então, organizei eles em ordem crescente. Tá? Organizei eles em ordem crescente. Se tiver errado, aí, faltando, sobrando alguma coisa, vocês me avisem, por favor. O total de elementos, vamos lá de novo, hein? É quanto? Isso aqui era 10, né? N igual a 10. É isso aí. N igual a 10. O que a gente vai fazer agora? A gente vai encontrar qual que é a posição. O EN, aqui, ó, é o elemento mediano. Esse cara aí, esse aqui, ó, ele é
o elemento, tá? Aqui eu tenho vários elementos, o primeiro elemento, o segundo, o terceiro, o quarto, e aí vai embora. Qual que é o elemento mediano? O elemento que está ao meio, no meio, certinho no meio. É o que a gente chama de elemento mediano. Como faz para calcular? Eu pego o total de dados, né? Eu tenho ali elementos, somo 1 e divido por 2. Então vai ficar 10 mais 1 dividido por 2. 11 por 2. Que é igual a 5,5. Por que aconteceu que deu quebrado? Né? Dá quebrado porque o n aqui, o total é par. É justamente o que a gente já falou. Quando o total é ímpar, foi o caso anterior, a gente faz a continha aqui do elemento mediano e obtém um resultado inteiro. Ah, é o sexto elemento. Então eu vou lá na sexta posição. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então esse 6 aqui é o sexto elemento. Agora no caso posterior aqui, eu tenho que achar o elemento 5,5. Não tenho, né? Não tenho. Então o que eu faço? Eu vou, para fazer a mediana mais é, nesse caso, vai ser a média entre os elementos de posição 5 e posição 6. Porque eu não tenho o elemento 5,5. Né? Os elementos são posições. Primeira posição, segunda posição, terceira, quarta e assim por diante. Então, nesse caso aqui, quem é que é o quinto elemento? Né? Você vai olhar lá, organizada, né? O quinto elemento vale 1. E o sexto elemento vale 2. Então, a mediana, se você olhar aqui, ó, o quinto elemento vale 1, o sexto elemento vale 2. Logo, a mediana, basicamente, eu somo os dois, 1 mais 2, e divido por 2. Então, vai ficar 3 meios, que é 1,5. Então, a nossa resposta de mediana para esse probleminha, para essa situação, né, é 1,5. Onde está 1,5? Ah, nessa sequência ele cairia bem aqui, assim, ó, 1,5. À esquerda dele, eu tenho 5 valores, e à direita dele, eu tenho 5 valores. Então, o elemento mediano, ou melhor, o valor da mediana é justamente o valor que divide a sua distribuição exatamente ao meio. À esquerda dela tem uma quantidade igual à quantidade que tem à direita dela. Tá bom? Simples assim. Então, é só não esquecer de organizar quando eles estiverem em conjunto, né? Um conjunto simples, como foi o caso dos itens A e B aqui. Tá? E aí a gente vai entrar nos outros dois casos, tá? Quando a gente tem tabelas de frequência. Tá? Então, veja bem aqui, ó, no caso de tabela de frequência, eu acho que é até mais fácil, para ser bem sincero. Então, vamos lá, tabela de frequência. Tem com e sem agrupamento, né? Sem agrupamento. Sem classes. Isso. Então, só repassando aqui, alguns comentáriozinhos que tiveram aí em relação ao anterior aqui. Primeira coisa, a gente obteve o elemento mediano quebrado, né? Não é um número inteiro. Então, eu tenho dois elementos medianos, que eu vou fazer uma média, né? Pego os dois lá, somo e divido por 2. Então, eu não tenho duas medianas, eu tenho uma mediana só. A mediana vale 1,5. Eu tenho dois elementos que estão na região central aí, que é o elemento, né, de posição 5, a quinta posição e a sexta posição. Né? Então, bem ali, eles estão ao redor do centro, né? O centro também é aqui. Eles estão circulando o centro, tá bom? E aí, quem consegue ver de cabeça, ótimo. Ó, quem está entre o 1 e o 2? A média deles é 1,5. Beleza, pode fazer direto. Então, a mediana é 1,5. Tá bom? Não precisa nem fazer continha. Tranquilo. Tá? Aí, se fosse dois valores iguais, se fosse 2 aqui
Não tem problema nenhum, você ia fazer a média. 2 mais 2, 4. Dividido por 2, volta a ser 2. Ou seja, quem está entre o 2 e o 2? É o próprio 2. Tá? Então, o elemento mediano seria o 2 aqui do meio. Tá bom? Mas no caso aí, nesse exemplo, tem valores diferentes. Tá joia? Isso. Então, o elemento mediano, na verdade, é a posição. Tá? Quem que é o elemento mediano? É o terceiro elemento, quarto elemento, quinto elemento. Né? É a posição. E a mediana, aí sim, você trabalha com o valor daquele elemento. Então, no caso de tabelas de frequências, né, simples, sem agrupamento, então a gente vai ver que é relativamente mais simples, tá? Ele segue mais ou menos essa mesma ideia. Ou seja, você tem que descobrir qual que é o elemento que está na metade e, a partir daí, encontrar onde é o valor desse elemento, quanto vale esse elemento. Então, vamos trabalhar com um exemplo. Aqui, a gente tem um exemplo aqui. Vou pegar o número de irmãos. Então, vou colar ele aqui. Já tinha deixado menorzinho que a gente já viu, né? Tá aí. Número de irmãos. Como é que a gente faz para determinar a mediana aqui? Então, eu fiz questão de calcular com vocês e de determinar essa terceira coluna de frequência acumulada crescente, justamente porque ela é utilizada para o cálculo de mediana, determinação de mediana e de moda. Tá? Hoje a gente vai trabalhar mediana. Semana que vem a gente começa, retoma e trata a moda. Tá? Então, no caso das frequências acumuladas, elas vão ter utilidade a partir de agora. Tá? Mas o cálculo do elemento mediano é a mesma coisa. Qual que é o total? Quantos, nessa tabela de número de irmãos aqui, quantas pessoas responderam a pergunta? Né? 27 pessoas responderam. Então, total é o mesmo procedimento. Tá? Então, a gente vai pegar o N, o total, né? Mais 1, dividir por 2. Nesse caso nosso aqui, o N nada mais é do que a frequência total. Bom? Então, você vai fazer 27 mais 1, dividir por 2. 28 por 2. Que dá 14. Tá? Então, o seu elemento está na 14ª posição. Na 14ª posição. Quanto vale o elemento que está na 14ª posição? Essa é a pergunta que a gente vai responder. Tá? O valor dele é a mediana. Então, a gente vem na tabela aqui. Ó. A gente quer achar o elemento de número 14. Presta bem atenção aqui, que é bem simples de pegar a ideia. Então, a tabela ela já está organizada. Né? Eu até abri essa tabela depois do intervalo com vocês. Né? A gente fez tudo isso aqui. Não, 0, 8 vezes. 0, 0, 0. Ela já está em ordem crescente, já está bonitinha, porque são aqui, então, 8 zeros, depois 3 vezes o 1, depois aparece 6 vezes o número 2, depois aparece 4 vezes o número 3, e assim por diante. Então, a minha pergunta, veja, nessa primeira linha aqui, eu vou até o 8º elemento. Os 8 primeiros são 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 8 vezes. Tá? Na próxima linha, eu tenho mais 3 elementos de número 1. Totalizando, né, somando com esses 8 aqui, eu tenho um total de 11 elementos. Então, os 11 primeiros elementos estão aí, ou é 0 ou é 1. Bom? Então, até o 8º elemento é 0, o 9º, o 10º e o 11º elementos valem 1. É isso que essa tabela está falando para a gente. Né? Só que a gente está buscando quem? O 14º. O 14º. E aqui na tabela a gente chegou até o 11º. Então, não acabou ainda. Onde que está o 14º? Vamos olhar a próxima linha aqui. Ó. O que essa próxima linha está falando para você? Ora, eu já
enchi o meu conjunto lá com 8 zeros, né? Depois mais 3 uns, completando 11 elementos. Agora eu vou colocar mais 6 vezes o número 2, foi isso que eu fiz lá em cima, né? E vou chegar até o 17º elemento. Portanto, veja, na linha anterior, a gente havia parado no 11º elemento, tá? Vou apagar isso aqui. A gente ia parar no 11º elemento. Na outra linha, na linha de baixo, a gente vai encaixar mais 6. Ou seja, daqui para cá, eu vou o elemento 12, 13, 14, 15, 16 e 17. Todos eles valem 2. Então, essa última linha, essa terceira linha aqui no caso, né? Última linha que a gente está analisando, ela vai até o 17º elemento. A anterior foi até o 11º. O 14, que é o elemento que a gente está buscando, com certeza está entre 11 e 17, né? Então, até o 11 aqui a gente foi, e valia 1. O elemento 12, elemento 13, 14, 15, 16, 17 valem 2. Tá? Então, isso aqui que a gente acabou de encontrar é o que a gente chama de classe mediana. Não é bem uma classe aqui, mas é onde está a nossa mediana. Tá? Vou até colocar uma aspas aqui, porque nesse caso não é uma classe específica, não tem limite superior, limite inferior, mas essa linha aí é a linha da mediana. Tudo bem? Se você não entendeu, puxa vida, olha aqui, ó, a gente está procurando o 14º elemento. Se a gente voltar aqui em cima, quando eu voltei no intervalo, eu abri essa tabela aqui, cadê? Deixa eu ver. Aqui, ó. Pronto. Teria que fazer uma coisa desse tipo, mas se você não está enxergando, o que eu fiz? Eu peguei a mesma tabela que está aqui, ó, abri ela inteirinha, tá? Para fazer o cálculo da média lá, que tinha dado um pouquinho de dúvida. Todos os 27 elementos estão aqui. Bom, eu quero chegar no 14º. Né? Então você vai contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14. Então vai chegar no 14º elemento, é esse aqui. Vale 2. Tá bom? Essa é a ideia. Muito bem. E aí a gente retoma lá embaixo para responder a pergunta. Quanto vale? Bom, a gente acabou de ver, então, que vale 2, né? Então, a mediana, aqui pode falar certinho, claro, e dizer que a mediana vale 2. Tá bom? Isso. A mediana vale 2. Essa é a nossa resposta. Pronto. É o elemento que está no meio. E o que isso significa? Significa que ele está no meio. Ele está no meio. Ele está na 14ª posição. Quer dizer que 13 elementos à esquerda dele são menores ou iguais a 2. E 13 elementos à direita dele são maiores ou iguais a 2. Ele está bem no meio do 27. Está na posição 14. Tá bom? Ele cai certinho em cima do meio. Tá bom? Então é isso. O que poderia dar de diferente aqui, moçada? Poderia dar diferente se, por exemplo, o número aqui da frequência total, o nosso N, o N grande aqui, fosse par, né? Aí a gente tem um número quebrado. Por exemplo, se fosse 28 ao invés de 27 ali, fosse 28, você vai ter 29 dividido por 2 dá 14,5. O que você ia fazer? Não tem 14,5 ali. Eu tenho que pegar o elemento 14 e o elemento 15 e faço uma média deles. Aí você ia olhar a tabela aqui e falar, não, peraí, mas o elemento 14 está aqui. E o elemento 15 também está aqui. Porque nessa linha de baixo, que eu destaquei em amarelo aqui, eu parei no 11 ali, então eu vou desde o 12 até o 17. Portanto, o 14 e o 15 estão dentro dessa faixa amarela aí. Aí você faria a média, claro, dentro dessa faixa amarela, eles valem 2, não tem necessidade nenhuma de fazer. Mas faria a média dos dois e daria 2. Tá bom? Não foi o caso dessa vez. Tá? Mas poderia ter acontecido. No material que tem impresso, entre aspas, né, tem lá. Daria 2 do mesmo jeito.
Só não daria 2, ou qualquer caso diferente, se por acaso, vamos supor assim, né? Você queria o 14 e o 15. E aí, por acaso, aqui acabasse no 14, né? Não 17, e aqui fosse até o 21, por exemplo. Então, beleza. Então, o 14 está aqui dentro, e o 15 está na classe de baixo. Então, poderia acontecer isso. Aí você ia olhar, bom, o elemento 14 vale 2, o elemento 15 está na linha de baixo, vale 3. Aí você faz a média entre 2 e 3, vai ter 2,5. Também não tem nenhum grande problema. Isso tem exemplo feito, resolvido no material. Tá bem? Então, para finalizar, o último caso é quando a gente tem tabela com um agrupamento. Tá bom? Tem um pouquinho mais de 10 minutos aí. Vai dar tempo certinho de encerrar o que eu tinha, acho que, programado para hoje. Então, vamos colocar o caso de tabelas com agrupamento. Tá? Com agrupamento. Que é o último caso. Isso, Eduardo, exatamente. Você está falando que no outro exemplo, lá da outra tabela, o número de defeitos dela, 36 é um caso desse tipo. Aí você vai pegar o 36 e 37 e fazer a média dos dois. Então, aqui a gente também é um caso mais complicado, o próximo, tá? Esse último aqui. Complicado, entre aspas, porque... Deixa eu pegar a tabelinha lá, e aí vocês vão ver a situação, que é a que a gente já tinha, né? Aqui. Qual é o problema desse caso? O problema dele é que a gente não tem valores individualmente, né? Não dá o salário de cada um dos funcionários, né? E a coisa tem que ser aproximada. Né? Igual a gente fez lá no ponto médio, tal, a gente vai aproximar aqui para um exemplo, não, uma abordagem conhecida como interpolação. Tá? Não precisa nem guardar os nomes, né? Então, tem uma formulinha, tá? Esse tem uma formulinha mesmo. É uma interpolação linear que a gente chama. Mas nesse caso, a gente usa o mesmo processo para encontrar o elemento mediano, tá? Então, o elemento mediano continua sendo o número total mais 1 dividido por 2, tá? Esse número total, no caso nosso aqui, também é a frequência total, que a gente já tem ali calculado. Vale 51, tá ali embaixo. E, bom, aqui é tranquilo, né? A posição do elemento é tranquilo. 52 dividido por 2 vai dar 26. Então, a gente está procurando o elemento na 26ª posição. 26ª posição. Onde ele está? É um caso totalmente similar, né? Semelhante. Até aqui, nessa hora de encontrar a classe mediana, é o mesmo problema. 26. Onde é que ele está? Vocês conseguem, olhando aqui, dizer em que classe que ele está? Na primeira, segunda, terceira linha? Tem a primeira linha, tem a segunda linha, tem a terceira linha, quarta, e vai embora. Ele está na terceira linha, justamente. A galera que está respondendo aí está respondendo corretamente. Está na terceira linha. Por que está na terceira linha? Mas é 32 aí, não é 26. Justo, jovem. Aqui, na linha de cima, né? Eu fui até o elemento 17. Na linha de baixo, eu começo no 18 e vou até o 32. Aí na de baixo, eu começo no 32 e eu vou até o 44. Tá bom? Então, como a gente quer o 26, o elemento 26 está bem aqui. Tá? Então, essa aí é o que a gente chama de... Lembrei, a gente está procurando o elemento 26, tá? Esse cara aqui, ó. Deixa eu ver se eu... Opa. Faço uma corzinha dele aqui, ó. Pra vocês lembrarem, tá? O elemento 26 está aí. Então, essa classe é o que a gente chama de classe mediana. Classe mediana. Como eu fiz lá em cima, né? Então, a terceira classe aqui é a classe mediana. Vamos só anotar isso. Então, essa é classe mediana. Já é. E aí, para encerrar, né, como é que eu faço para... o valor da mediana? Bom, o valor da mediana não dá para saber porque, de novo, os salários em si, né, a gente olha aqui, eles estão divididos em faixas, em classes.
Nessa classe aqui eu nem pus aspas, porque é classe mesmo, é um grupo. Então a gente usa uma fórmula de interpolação linear que é dada, sempre dada, tá? Isso aqui você não precisa se preocupar. Então eu vou colocar aqui a mediana nesse caso. Ela segue essa formulação aqui. É o limite inferior. Estão lembrados aqui do limite inferior? De quem? Da classe mediana. Da classe mediana mais. Vou abrir um coxo. Podia ser um parênteses aqui, não tem problema nenhum. O valor do elemento mediano, 6. Tá vendo? Menos a frequência acumulada, ou seja, essa coluna aqui, né? A frequência acumulada. Não é qualquer um. Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui. Frequência acumulada da classe anterior. Tá? Direitinho para vocês, passo a passo, tá? Tudo isso dividido pela frequência da classe mediana, que multiplica a RH aqui, é a amplitude da nossa classe, tá? Então eu vou destacar com vocês aqui, por exemplo, o limite inferior da classe mediana. Ora, bolas, quem que é a classe mediana? Está em amarelo aí. Quem que é o limite inferior dessa classe? É o 1100. Tá? Então, 1100. Quem que é o elemento mediano? Não, o elemento mediano a gente calculou, vale 26. Aí, 26. Aí os caras ali de cima. Quem que é a frequência acumulada da classe anterior? Então a gente vai dar aí. Frequência acumulada da classe anterior. Bom, tem a classe mediana, a classe anterior a ela, né? A classe anterior a ela é a classe que vem antes. Qual que é a frequência acumulada dela? A frequência acumulada dela é 17. Então, é esse cara aqui. A frequência da classe mediana não é a frequência acumulada, nem a frequência aqui é a frequência simples da classe mediana. Esse cara aqui, ó. Aqui falhou. Vou fazer um círculozinho de novo. Aí. A frequência da classe mediana, a classe mediana está em amarelo, a frequência dela é 15. O salário mais. Está aí, né? O número de repetições desse salário é 15 vezes. E por último, o H. Quem que é o H? O H não dá para fazer. É a amplitude da classe. A classe aqui ela vai de 1.100 até 1.200. Qual que é a amplitude aí? A amplitude é justamente a diferença entre o maior e o menor valor. Tá? Então, deixa eu anotar aqui para vocês só. Tá? Amplitude da classe. Tá bom? Só lembrar, então, aqui no cantinho, ó, H, que é a amplitude, nada mais é. Podia ser A maiúsculo também, é utilizado. Tá? É o limite superior menos o limite inferior. Todos os casos que você fizer vai dar 100, né? Todos são 100. Então, no nosso caso aqui, vai ser 100. Então, passando os dados aí da tabela que eu circulei para baixo, então a gente vai ter aqui 1.100, que soma o elemento mediano, que vale 26, subtraindo da frequência anterior, esse cara aqui, frequência acumulada, né? Dividido pela frequência da classe mediana, que é 15. Tudo isso vezes H. Quanto vale o H? A amplitude aqui. 1.200 menos 100. 100. Amplitude da classe. 100. Isso aqui não é muito trabalhoso. 26 menos 17 vai dar 9, né? 9 vezes 100. Ou se você quiser já fazer direto, colocar o 9 dividido por 15, se não estou enganado, para quem puder conferir aí, mas acho que é 0,6. Simplifica, né? Vai dar 3 quintos. 3 quintos é 0,6. 0,6 vezes 100 dá 60. 1.000 mais 60 dá, portanto, como a resposta final é salário, eu coloco aqui 1.160 reais. Novamente,
o valor mediano, ele é aproximado, porque a gente não conhece os valores exatos dos salários desses trabalhadores aí, porque eles já estão divididos em classe, tá bom? Então, quando a gente tem um agrupamento, né, quando a gente tem uma tabela com agrupamento, os dados estão agrupados em classes aqui, assim, a gente lança a mão para calcular a mediana dessa forma, tá? A fórmula de interpolação, tá? E o resultado que a gente encontra, claramente, é um resultado que foi interpolado, não é a realidade, até porque a gente não conhece com esse tipo de informação quais são os valores individuais dos salários. Então, cada termo na fórmula aqui tem um correspondente na tabela, né? Ou no cálculo que você fez antes, e todos eles estão destacados, um por um, lá no material digitado que eu preparei para vocês, que vai estar junto com o material da aqui, ó. Tá aí, mediana. Tá bom? Tá aqui, ó. A fórmula falando onde cada coisa é cada coisa aqui, ó. Tá bom? Tudo bonitinho. Beleza? Então ficou faltando a moda, aí semana que vem a gente começa a aula falando de moda. Então eu já vou mandar tudo isso aqui para vocês no... Deletar essa folha aqui. Tá bom. Em 2 minutinhos, mas era isso. Para hoje, o que a gente tinha. Então, vou voltar só lá no finalzão. Novamente, então, o valor da mediana, o salário encontrado aí, claro, com uma aproximação. Né? A resposta final aí. Porque a gente não conhece os valores individuais do salário. Isso é natural do tipo do problema aí, a tabela de frequência. Tá bom? Beleza? Então, é assim. No material lá, tem mais exemplo resolvido. A explicação está lá também, as coisas que eu falei estão lá, tem mais exemplos, outros exemplos. Ler lá do material desse download de hoje e ver que eles começam a se encaixar, começam a funcionar. Tá bom? Então, aqui 2 para as 10. Por enquanto, é isso, tá? O que eu tinha preparado para hoje. Vou liberar vocês, então, 2 minutinhos aí mais cedo. Obrigado pela participação e a gente se vê na semana que vem. Tá bom, pessoal? Boa noite.